Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine no coração de cada um de vocês. Que coisa boa, está chovendo, acordamos vivos, né? A graça, a paz do Senhor, esse presente maravilhoso que é a vida. Que você tenha um dia cheio de paz, que os seus olhos sejam agora levados até o alto. E não importa qual seja a dificuldade que você esteja vivendo hoje, eu quero que você saiba que existe um Deus maior do que toda e qualquer dificuldade. Aquilo que eu digo sempre: existe um Deus que derruba gigantes, existe um Deus que abre mares, que tira a água da rocha, que transforma vidas, que enche o nosso interior e que tem as mãos estendidas sobre aqueles que o amam. Eu gostaria muito que você pensasse sobre: vinde a mim, todos vós que andais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Bom dia, Montes Claros. Bom dia, Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa cidade. Bom dia, Igreja Mananciais do Espírito. Esse é o programa Falando com Deus, aqui na 104,5, um programa idealizado pela Igreja Mananciais do Espírito. E a todas as nossas ovelhas, carinhosamente, bom dia. Que Deus aqueça o seu coração, que o Espírito Santo te envolva, te cerque pela direita, pela esquerda, pela vanguarda e pela retaguarda, e que o céu esteja aberto às suas orações e ao seu clamor. Hoje é um dia de vitória, é você que decide isso. Um dia onde nós não nos entregamos, continuamos crendo que Deus é Deus, que Ele continua sendo Senhor. Bom dia a todos os comerciantes, a todos os irmãos de outras denominações que carinhosamente nos assistem, nos ouvem a cada programa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado porque você está sempre aí conosco, eu tenho certeza, também orando por nós, intercedendo aqui pela 104,5, pelo Tiago, pelo Rafael, pelo pastor Dilson, pelo pastor Edivaldo, pelo pastor Emerson, pela minha vida, que estamos aqui sempre idealizando esse programa. Muito obrigado a você que não desistiu. Muito obrigado a você que hoje pela manhã resolveu enfrentar o mundo, né? Saiu da toca, saiu da caverna e decidiu viver. Eu quero fazer uma oração com você nessa manhã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quero mandar um abraço carinhoso ao pastor Edivaldo Ramos, pastora Juliana, pastora Sara, pastor Emerson Bebela. Um abraço carinhoso à pastora Magna, que foi consagrada junto com obreiros ali, e o presbítero Ildeu, o presbítero Jada, o presbítero Ávila, ovelhas mananciais, obreiros, ministros de dança, ministros de louvor, introdução, pessoal ali firme da sonoplastia, pessoal do portal Mananciais, anjos na madrugada, um ministério tão precioso sob a direção e coordenação do Léo e da Pâmela. Bom dia, que Deus abençoe o Ministério de Dança Infantil, o Ministério de Dança de Senhoras, que o Senhor continue abençoando, Ministério de Teatro, Ministério de Evangelismo, Ministério de Intercessão, são tantas coisas, né? Na nossa segunda-feira ali, o nosso apacentar, aprendendo a palavra de Deus. Na terça, Escola de Cura, com o pastor Dilson, milagres acontecem, são reais, vai lá para você ver, toda terça às 19 horas. E na quinta-feira, Escola de Profetas ali, com o nosso líder, com o pastor Roman. Eu quero compartilhar com você nessa manhã um texto carinhoso que está no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mas antes disso, eu quero oferecer uma canção a todos os aniversariantes do mês, a você que fez aniversário, você que já está por fazer aniversário. Aninha, feliz aniversário para você.
não deu tempo de mandar mensagem, mas olha, Ana, nós não nos esquecemos de você, oramos pela sua vida, que Deus te abençoe, happy birthday, feliz aniversário para você, day by day, Deus esteja com você. Feliz aniversário também a todos aqueles que fizeram no mês passado. Olha, pastor Romulo, você mandou aniversário, parabéns pro pessoal desse mês, e nós vamos estar aqui sempre com a listinha, falando seu nome, falando para você o quanto você é precioso. Tia Nelma, feliz aniversário de novo, né? Deus te abençoe, a toda a família. Maicola, Verinha, se estiver agora nos ouvindo, pastor David, pastor Alex, pastor William, pastor Antônio Carlos, pastor Amabel, uma turma de gente preciosa nessa cidade. Um abraço carinhoso, um beijo no coração de vocês, pastores, que Deus continue derramando o óleo novo sobre a vida de vocês que fazem a diferença nessa terra. E para você, essa canção, bom dia! Capítulo 14, versículo 22 em diante, diz assim: Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, espantados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: não tenham medo, tenham de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me! Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Queridos, amados irmãos, amada ovelha, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Em nele, e nele, por ele e para ele estão todas as coisas. Nessa situação, naquele dia em especial, Jesus e os seus discípulos haviam trabalhado muito, oraram por muitas pessoas, com certeza milhares de pessoas foram curadas, mas era o cair da tarde. Jesus então pega os discípulos para que entrem no barco e o encontrem do outro lado, e ele tira um tempo para falar com Deus. Era costume, era hábito de Jesus, após um dia de trabalho, um dia de orações, ele se retirava para orar, para estar sós com o Pai. E os discípulos então, atendendo à voz e ao comando do Mestre, eles entram no barco e eles vão lá para dentro do mar da Galileia. E aquele vento naquele dia soprou muito forte. No cair da tarde, aproximadamente já era o quê? Umas 6 horas da tarde, quando o vento sopra forte, as ondas estavam altas, e os discípulos então começam a ficar preocupados e se espantam com medo do barco virar e com medo de que ali eles perecessem e morressem. Mas num dado momento, eles olham e veem algo caminhando sobre as águas, e eles gritam então: é um fantasma! É um fantasma! Eu gostaria que você prestasse muita atenção em tudo que esse texto nos ensina. Em primeiro lugar, eu gostaria de te dizer uma coisa: Deus, ele é completamente responsável por nossas vidas. Deus, ele não fica tirando para cima ou para baixo para ver no que vai dar. Deus, ele é um Deus de propósito, e ele com certeza está trabalhando em nós, e ele está trabalhando a nosso favor
nunca contra nós. Jesus jamais mandaria aqueles discípulos atravessarem o mar se ele não tivesse convicção absoluta de que eles chegariam ao outro lado da margem. Jesus jamais os deixaria. Jesus jamais os abandonaria. Não é assim que às vezes nos sentimos no meio do nosso chamado, no meio dos desafios, dentro do seu casamento, da sua empresa, do seu trabalho, do seu ministério, quando as ondas estão altas e o vento sopra forte, e a primeira sensação que você tem é que o barco vai naufragar. Mas olha, ele não deixou de ser Deus por isso. Ele não perdeu o controle da sua vida por isso. Ele não perdeu o controle da sua vida porque o vento soprou forte. Ele não perdeu o controle da sua vida porque a onda está alta. Ele não perdeu o controle da sua vida porque você não está vendo. Ele continua sendo Deus. E completamente responsável por mim e completamente responsável por você. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em toda e em qualquer situação, em toda e em qualquer circunstância, Deus estará conosco. Aleluias por isso. Mas os discípulos não tinham consciência dessa presença. Eles simplesmente estavam sozinhos dentro do barco, que é o que acontece conosco muitas vezes. Estamos dentro de uma situação e não conseguimos ver ou enxergar a presença de Deus ali. E sabe o que acontece? Eles começam então a ser tomados de pânico, de medo, de ansiedade. A ansiedade é a inimiga da fé. A ansiedade é aquilo que rouba a sua paz. A ansiedade é aquilo que